Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um episódio do CGCast. Mais uma vez, é uma oportunidade da gente dividir com você, espectador, o nosso mundo digital. E nessa oportunidade também tenho o prazer de estar aqui com mais uma pessoa que faz o CG ser o que ele é. Estou aqui com a doutora Eduarda. Ela já já vai se apresentar, dar o currículo dela. A gente vai bater um papo sobre o mundo digital, direito digital, sobre como ela tem nos ajudado, trouxe habilidades, conceitos, informações que são extremamente úteis para nós e tem feito a diferença aí para o mercado digital, para aqueles clientes que a gente atende. E claro, vai deixar ótimas dicas para você também. Boa tarde, tudo bem? Como está, doutora Eduarda? Boa tarde, doutor, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha jornada, poder contar um pouquinho do nosso trabalho no CG, que é incrível, né, modéstia à parte. Então, agradeço mais uma Sem vez aí a modéstia mesmo. oportunidade. Obrigado você por participar com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como nós temos ajudado os empreendedores, as empresas digitais a fazer o que, enfim, é o principal, é o cerne daquilo que elas desenvolvem, mas justamente por isso elas precisam de segurança em outras áreas. No nosso caso, a área jurídica, a área de compliance, a área de segurança de negócio voltado para a legalidade. Então é sobre isso que a gente vai trocar aqui um pouquinho. Mas antes de mais nada, o pessoal sempre quer saber dos bastidores. Quem é a Eduarda? Da onde que ela veio? Por que ela tá online também? Spoiler, ela é do interior. Então ela sempre tem uma jornada para estar aqui em São Paulo com a gente, o que só reforça o interesse e a vontade dela, e a gente é muito grato por isso. Mas é bom o pessoal te conhecer. Conta um pouquinho de você primeiro. Bom, vamos lá. Meu nome é Eduarda, né? Como todos já sabem, eu sou advogada especialista em direito digital. O doutor já deu um spoiler aí, então eu moro no interior. Eu moro em Tatuí, mais especificamente. E a minha jornada no direito, ela iniciou muito nova. Então, lá por meados de 2017, eu iniciei estagiando, né, junto ao fórum. Ainda era estágio de ensino médio, mas foi ali que eu tive meu primeiro contato com o direito em si. Ainda naquela época era tudo físico, né? Então os processos em si eles eram físicos, estava em processo de digitalização. E eu sempre fui muito curiosa, então, ainda que meu estágio era mais voltado à parte administrativa, né? Eu sempre dava uma olhada ali nos processos, adorava fazer atendimento, enfim. E foi ali que me despertou o interesse na área do direito. Então, eu iniciei a faculdade, tudo certinho. Voltei a estagiar também no fórum em outra oportunidade, daí direto como juiz. Aprendi a parte técnica, aprendi a visão do juiz também. Eu também trabalhei por 4 anos em um escritório de advocacia voltado à área previdenciária. E o que tem a ver previdenciário com direito digital, né? Absolutamente nada. Eu costumo dizer que a área, a gente não escolhe a área que a gente vai atuar, mas sim que ela nos escolhe. Então, durante a minha carreira lá no escritório, eu comecei a conhecer a área do direito digital e eu, de fato, me interessei muito, brilhou assim os meus olhos para essa área. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a acompanhar advogados profissionais na área, né, naquela época, em 2022, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer a minha transição diária, né? Então eu atuava no previdenciário, mas eu comecei a fazer essa transição para o direito digital e foi aí que iniciou a minha atuação de fato no direito digital. E aí estamos aqui hoje, o resto é história. Construindo a história. Ainda tem muita coisa rolando e vai rolar. Muito bom, legal. Apresentações feitas de verdade agora. Vamos conversar um pouquinho sobre uma das principais coisas que me perguntam, e eu acho justo você, como membro do CG, contar também a sua visão do que o CG faz. Sempre me perguntam o seguinte: mas vocês são advogados do quê? Vocês resolvem o quê? Porque quando a gente fala de direito digital, fica muito aberto.
Hoje, se você falar de direito civil, é mais fácil. Você dá um exemplo, é divórcio. Fala de direito trabalhista, ação trabalhista. Mas quando fala de direito digital, você tem que fazer um reboliço ali para tentar achar uma resposta. Mas o que a gente faz? Responde aí para nossa audiência. De fato, quando a gente fala em direito digital, as pessoas não entendem muito, porque ainda que não seja uma área tão nova para nós atuantes, né? Mas é uma área nova para aqueles que estão aí no mundo normal, no mundo digital, eles não entendem que tem direitos. Então, uma frase bem resumida do que a gente faz, a gente trabalha com a pessoa que está na internet, a gente defende os direitos das pessoas que trabalham com a internet. Seja influenciadores, infoprodutores, empresários digitais, que pode ser uma pessoa que tem uma loja virtual, um e-commerce, enfim, aquelas pessoas que tiveram problemas nas redes sociais, então teve a conta desativada, teve a conta suspensa, restringida, e não só isso, mas também quando tem um problema com a plataforma de gateway, quando tem problema com o Mercado Livre, Shopee, enfim, é essa a nossa atuação. Então a gente protege e defende os direitos dessas pessoas, porque ainda que pareça que a internet é terra sem lei, ela não é, né? E muitos desses empreendedores que estão aí lutando diariamente, postando conteúdo, enfim, trabalhando para de fato conseguir alcançar os objetivos, eles têm direitos. Então, é basicamente isso que a gente faz. Bacana. Acho que está simplificado, porque não tem resultado assim posto, não é preto no branco. A gente não consegue responder exatamente tudo que a gente faz de uma vez só, é complexo mesmo. Mas você trouxe um ponto que na verdade, no episódio passado, que nós entrevistamos o Pedro, inclusive já está aí nas nossas redes sociais, especialmente o nosso canal do YouTube, que também fica para você o convite, nos seguir, dar um like, compartilhar com quem precisa acessar esse conhecimento, ter informações sobre o mundo digital, sobre o mercado digital. Lá a gente trouxe várias outras pessoas de outros segmentos que trazem dicas e informações muito bacanas para você que está no digital. Aí, na semana passada, nós falamos sobre um aspecto muito importante do mercado digital, da proteção digital, que é a propriedade intelectual. E quando a gente fala de propriedade, é ser dono de algo. E a gente tem visto um aumento muito grande das quedas de Instagram, perfis de redes sociais em geral, ou restrição de loja, conta de Mercado Livre, Mercado Pago, esse tipo de coisa, como se você, o teu perfil, a tua loja fosse da empresa do marketplace, ou da Meta, ou do TikTok. E esse aumento, enfim, causa prejuízos, causa problemas para pessoas. Você, atuando no CG, percebeu esse aumento? E percebendo, o que a gente tem feito para ajudar essa galera que tem a situação, às vezes, de perda total de faturamento, porque uma causa como essa, uma queda de conta, uma restrição de conta. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Então, de fato, a questão de depender de uma plataforma, né, eles não entendem que a pessoa ali é um consumidor. A pessoa que está atuando dentro daquela plataforma, seja dentro da Meta, seja dentro de um Shopee, um Mercado Livre, enfim, ela é um consumidor daquela plataforma. Então, ela possui direitos das quais conflita com os termos de uso deles, né? Porque eles são extremamente arbitrários. Então, se eles identificam ali alguma irregularidade, alguma coisa, eles simplesmente vão lá e derrubam a tua conta ou seguram o teu faturamento, o que é totalmente errado, né? Porque existe o direito à defesa, existe o direito ao contraditório e eles não permitem isso. Então, aqui no CG, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente ativa as ferramentas jurídicas que nós temos, né? Uhum, Então, o primeiro passo é o quê? Separar provas. Vamos ver tudo que as pessoas têm ali de prova, né? O cliente tem ali de prova, para a gente mandar uma notificação extrajudicial. Até porque o uhum, nosso objetivo é sempre
facilitar ali para o cliente, resolver de forma amigável, mais rápido, enfim. Não Uhum. dando certo ali o extrajudicial, a forma amigável, aí a gente parte com um processo judicial para de fato discutir os direitos dessa pessoa que utiliza ali a plataforma, seja ela qual for. Legal. Acho que uma dúvida também que sempre surge nesse tipo de tema, né, é quando uma empresa especificamente, ela tem esse tipo de problema, ela tem a conta restrita, suspensa, bloqueada, enfim, quer seja no marketplace, quer seja na rede social, é cabível indenização? Ou seja, é cabível receber por, enfim, um prejuízo causado, aquela situação, problema, ou precisa de alguma característica própria, alguma coisa que você identifica olhando para o caso? Então, como tudo no direito, eu vou te dar uma resposta: depende. Depende do caso, Ah, não, depende das provas que nós temos, tudo depende da construção. Então, tanto que a gente indica muito para os nossos clientes fazer esse trabalho preliminar, que é a questão de uma blindagem digital, digamos assim. Então, sempre tirar um perfeito. print ali Fala mais dos sobre teus isso. faturamentos. Pode deixar, vou discorrer. Fazer uns prints ali do teu faturamento, fazer print da tua conta, então clica nos insights, vê quanto que tá teu alcance. Isso é muito importante para a gente conseguir corroborar, quando a gente leva para o juiz, a importância daquela conta. Então, para que a gente consiga, e é sim possível, é claro, a gente não pode garantir, mas é sim possível desde que a gente tenha provas para isso. Então, tendo provas robustas ali para demonstrar o prejuízo que a pessoa teve em ficar 15 dias sem uma conta, por um exemplo, estava perto de um lançamento, por exemplo, e a conta vai e cai. E aí, como que essa pessoa faz o Total. lançamento? O tanto que ela investiu nisso, né? Então, são prejuízos muito grandes que a gente consegue sim discutir sem prejuízo nenhum. Legal. Eu acho que é importante a nossa audiência, quem assistir, enfim, quem pegar os cortes, entender que sim, existem formas de trabalhar com essa situação. Às vezes essa situação ela só vai ser resolvida na justiça e é interessante você que trabalha no digital, empresário, creator, que quer que seja, você compreenda que o direito e a justiça, ela tá aí para resguardar seus interesses mesmo. Então, não tem por que ter medo de ir para a justiça, ficar com medo de entrar com processo. Ter empresa também é isso, faz parte. Eu acredito que você perceba nos seus atendimentos, nas suas calls, enfim, que isso é uma dúvida e um medo muito comum, né. Se eu entrar com a ação, eu vou ficar marcado, ou eu vou ter algum tipo de prejuízo depois naquela plataforma, depois naquela rede, eh, isso é senso comum, não é verdade. Mas você acha que isso se vem do quê? De uma questão social ou uma percepção criada talvez pela próprias plataformas? O que que você acha que acontece que a pessoa acha fica com esse medo? Eu entendo que, assim, as pessoas elas dependem dessas plataformas, né? Então, eles têm medo mesmo dessa represália, é comum. Mas é claro que isso não acontece, não é para acontecer. Eu confesso que eu nunca me deparei com nenhum caso que a gente entrou com uma ação, por exemplo, contra uma plataforma, e aí a conta voltou, enfim, tudo certinho, e depois a plataforma, enfim, puniu, enfim, longe disso, isso não acontece. E claro, se acontecer, é super discutível no judiciário, porque daí é um cenário muito atípico, né? Uhum, Mas é justamente essa questão dessa dependência, né? Então, esse medo é comum, é senso comum da sociedade, as pessoas têm medo. Assim como as esferas trabalhistas, por exemplo, também. claro. Ah, mas se eu processar o meu empregador agora, eu não vou conseguir mais um outro emprego, eu vou ficar manchado. Então, isso acontece com todo mundo. Eu vejo que é uma questão mais sociedade mesmo. Falando de sociedade, vou pegar esse gancho. Vamos pensar o seguinte: eh, todos os convidados do CG que a gente chamou, né, eu faço essa pergunta, na verdade, só que de várias formas. Vou para você, vou te perguntar o seguinte: por que você acha que o empresário digital, creator digital, enfim, as agências, os produtores de conteúdos, videomakers, o que quer que seja, eles demoram tanto para buscar, perdão,
essas medidas legais, essa proteção prévia, inclusive, em relação ao mercado tradicional, que, claro, tem suas peculiaridades, né, também, então, qual o digital, mas por que você acha que no digital o pessoal demora mais para procurar, não vou dizer só o advogado, mas advogado, contador, uma solução financeira e assim por diante? Então, é porque eu entendo que muitos deles começaram ali como uma brincadeira, né? Então, vou produzir um conteúdo aqui, muitas influenciadoras também. Eu me lembro da época que existia o Tumblr. Aí depois o Tumblr passou para o Ask FM, depois iniciou o Instagram, enfim. Então, não via como uma seriedade mesmo que deveria ter sido vista. E também não existia muito essa questão de direito, né? É tudo muito Uhum. novo. Então, eles não entendiam e não buscavam isso também. Mas conforme o mercado ele foi se profissionalizando, eles foram entendendo essa necessidade. Até porque o mercado, eu tenho uma visão que ele é feito, né, de pessoas muito novas. Então, pessoas novas que começaram a Sim. produzir um conteúdo ou lançaram um produto, enfim, e aí estourou no mercado. Então, talvez nem eles esperavam ter esse alcance que eles tiveram. E, claro, jurídico, sempre dizem que jurídico é muito chato, né? Então, tem muitas pessoas que evitam contratar um advogado, ter uma É assessoria, chato enfim, às porque vezes mesmo. a gente precisa ser em alguns momentos, né? Mas aqui no CG, por exemplo, a gente não fala juridiquês, a gente fala a língua do nosso cliente porque a gente entende que ele não tem obrigação de saber o que, que é uma coisa, o que, que é prescrição, o Total. que, que é isso. Eles não têm obrigatoriedade e a gente precisa falar a língua do nosso cliente e entender a dor dele e a necessidade dele, né? Então, eu tenho observado também um aumento nessa profissionalização mesmo do mercado, então eu tenho observado isso que eles estão de fato procurando os advogados, procurando uma contabilidade, porque de fato o Uhum. mercado está se profissionalizando, né? Então, hoje em dia a gente tem mais respaldo jurídico também, então o mercado por si só ele era muito cru, mas agora eu vejo que tem tido um aumento mesmo desse lado mais profissional deles. Eu acho que a profissionalização, ela está sendo um elemento principal, especialmente para diferenciar quem vai se manter no mercado nos próximos anos e quem ou já está saindo ou vai sair em breve. Uma das coisas, né, que eu percebo que nós, enquanto empresa que presta serviço jurídico, está cada vez mais envolvida com esse lado da profissionalização, inclusive trazendo percepções, noções, até de outras áreas, e indicando justamente o empresário digital, o creator, o que quer que seja, para outros profissionais. Você entende que o futuro da atuação para o mercado digital é essa multilateralismo de profissões, multiprofissionais atendendo, cada vez mais a gente precisando entender, enquanto prestadores também, um pouco sobre a gestão dessas empresas, como funciona o tráfego para elas, como funciona a operação, o que era um pouco diferente, talvez, quando você recebia um caso mais tradicional de discussão de um divórcio, de algo de família ou uma propriedade. Cada vez mais você entende que, por causa dessa profissionalização, nós também profissionais que atendemos esse lugar, precisamos ficar melhores e mais técnicos, não só nos direitos, no nosso caso, mas na operação dessas empresas? Eu entendo que sabermos o direito é pressuposto, é o básico que a gente pode fazer. Mas para que a gente consiga atuar cada vez mais com mais qualidade para os nossos clientes, a gente precisa entender o mundo deles. Porque da mesma forma que nós temos o juridiquês, eles também têm as nomenclaturas deles, né? Então, se a gente não estudar e nós também não formos praticantes desse mercado, né? Então, não produzo conteúdo, não faço gestão de tráfego, não faço nada, você não vai conseguir entender o que esse cliente ele está precisando, qual que é a dor dele. Eu já me deparei com alguns clientes que nos procuraram justamente por conta da nossa especialidade, porque eles tentaram
conversar com outros advogados, advogados mais tradicionais, porém os advogados mais tradicionais não conseguiram entender a língua, entre aspas, que eles Uhum, estavam uhum, falando, né? E aí chega aqui pra gente, é comum, a gente entende, a gente sabe o que que é um lançamento, a gente sabe o que é um produto, a gente entende o que que é uma conta restrita, uma conta banida, a gente entende como funciona a questão das plataformas de gateway, né? Enfim. Então, eu vejo que, claro, a gente sempre precisa se profissionalizar e estudar cada vez mais para trazer sempre o melhor para o nosso cliente, mas isso, como nós escolhemos esse direito digital, a gente já entende. Então, isso também separa, né, a questão dos advogados mais tradicionais, como o doutor citou, que são os advogados que trabalham com família, com, enfim, essa parte aí, né? E nós que trabalhamos com essas pessoas que trabalham na internet, que é um mundo uhum. diferente e a gente precisa estudar, assim, e entender para que a gente consiga falar a língua deles. Bacana. Nossa audiência sempre precisa compreender o seguinte, ou seja, ele tem uma referência em mercado digital, isso é fato, mas ainda tem um mercado a explorar do próprio segmento. Então, às vezes, a gente precisa também se atualizar e a gente está se atualizando. A gente está cada vez buscando mais informação, entendendo mais sobre segmentos, sobre lugares que a gente talvez não domine, trazendo parceiros. Isso é fundamental para uma rotação saudável de um negócio, ainda mais, como eu disse, num mercado, num segmento multifacetado, que é o que a gente atende, né? Eu acho que uma coisa que faz sentido entender de você, tendo em vista que o teu background é previdenciário, é tradicional, por que a Eduarda foi para o digital? Por que a Eduarda topou nessa jornada com o CG? Porque se for parar para pensar, você pode ficar bem maluco trabalhando com o digital, porque é uma Sim. correria, é pressa, e se explica, porque é assim que funciona o mundo digital. O mundo digital funciona com apertar de botões, cliques, e as coisas no mundo tradicional, que é onde o direito tá, não funciona assim. E por que que uma advogada, uma profissional do tradicional, fez essa migração para esse lugar? Então, muito bacana você perguntar isso, porque é o que eu disse no início, né? A gente não escolhe a área que nos escolhe. Meu primeiro contato com o Profundo. direito digital, ele foi na faculdade, no último semestre da faculdade, e eu já atuava nesse escritório previdenciário. E eu gostava da área, eu acho as áreas sociais mara linda, só que eu não sentia que era o meu projeto de vida, eu não conseguia me enxergar daqui 10 anos atuando com isso, por um exemplo. Então, quando eu conheci ali aquela portinha do direito digital, isso me acendeu uma curiosidade. Eu falei, eu vou pesquisar sobre isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar, enfim, eu comprei uma mentoria, comecei uma pós-graduação, e aí eu identifiquei, é com isso que eu quero atuar. Porque não era Legal. chato estudar sobre isso, não era maçante estudar sobre isso. E é isso que o doutor trouxe também. É um mercado que precisa de uma visão 360, precisa de um dinamismo. A Uhum. gente entende que é muito emergente, né? Então, tudo ali acontece em segundos. Se aconteceu ali uma difamação, a repercussão que isso pode tomar é gigantesca. Então, eu escolhi o direito digital, na verdade, ele que me escolheu, né? Justamente Legal porque eu, pensar nisso. É sim. porque eu me vejo muito com ele, me atuando com ele, né? Uma área que eu acho magnífica, que é um mundo azul mesmo de possibilidades, é um Total. mar azul de possibilidades, né? E é isso, eu acho que isso que me instiga, que não é um negócio padrão. Então, sempre vem uma coisa nova para a gente, tem um tema novo para a gente estudar, uma ação nova para a gente estudar, e isso nos motiva, né? Porque sai daquela caixinha do tradicionalismo, de fazer as mesmas coisas, fazer as mesmas ações, enfim, Uhum, e uhum. entra nesse mundo novo que é extremamente aí brilhante, ao meu ver. E que eu gosto muito mesmo, e é isso que eu falo. A melhor resposta é que eu fui escolhida pelo direito digital. Não tem Top. como. Eu sempre fui da área da tecnologia, né? Eu adorava. Quando eu tinha Tumblr, por exemplo, não sei se o doutor sabe, dava para fazer tênis, que era como se fosse uma personalização ali do site, sabe? Eu fazia, mexia com HTML, eu sempre fui antenada. Então era para Blogueira. ser. Era para ser. Legal. É uma reflexão importante, porque a gente às vezes não se depara com esse tipo de reflexão
Na universidade, na própria rotina de trabalho, você se vê atuando no que todo mundo faz. Nós estamos há quase 10 anos já com atuação no segmento digital, no momento em que, na época, você contava nos dedos quantos profissionais de fato se posicionavam nesse lugar, atuavam nesse lugar, tinham conteúdo, estavam desenvolvendo projetos para esse longo prazo. 10 anos depois, como a gente está quase aqui, nós desenvolvemos projetos lá para chegar aqui. Então, veja também, você que está nos assistindo, Eduardo, o segmento, não só da advocacia, mas do próprio mercado digital, mudou demais em 10 anos. Nós estamos no que eu chamo, né, de uma terceira revolução digital agora, que é a revolução da IA aplicada ao cotidiano. E eu quero que você também traga uma percepção sobre como vai ser o comportamento do mercado e das pessoas enquanto sociedade, cada vez usando mais a inteligência artificial. É um tema muito bacana a questão da inteligência artificial, porque ela nos traz diversas reflexões, né? Eu sou muito fã da inteligência artificial, eu vejo que a inteligência nos ajuda com muita tarefa que é repetitiva, algo que a gente gastaria ali horas para conseguir encontrar uma resposta. A inteligência artificial, ela consegue nos auxiliar, só que a gente precisa tomar um cuidado também quando a gente fala de inteligência artificial, né? Porque ela é para ser um assistente, ela é para ser um auxílio, mas que precisa de revisão. A gente não pode confiar 100% nela, mas precisa revisar. E aí o que eu vejo que tem acontecido muito com profissionais no mercado, enfim, a gente até se deparou com uma decisão, né, de uma juíza que identificou que o advogado tinha feito ali a petição inicial com inteligência artificial, né, é realmente essa falta de responsabilidade. Então, quando a gente utiliza a inteligência artificial, a gente precisa, de fato, ser responsáveis com isso, porque os grandes danos que ela pode causar também são enormes. Quantos casos a gente não tem visto de deepfakes, por um exemplo? De pegarem a imagem de uma pessoa influenciadora, de um famoso, enfim, e colocarem ela vendendo um produto falso para cair num golpe. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela está de fato crescendo e ela vai crescer muito mais. Então, eu vejo que muitas profissões vai ter auxílio, não acredito que vai tirar muitas profissões das pessoas, não, longe disso, mas ela vai facilitar. E quem vai sobreviver é quem é estratégico, quem consegue de fato utilizar ela como um apoio. E também tem esse lado ruim, que é a questão de aplicação de golpes, de deepfakes, enfim. Isso é algo muito perigoso, que a gente precisa olhar de fato para isso. A legislação precisa olhar de fato para isso, porque como o doutor falou, o mundo digital está crescendo muito rápido. E a nossa legislação, ela não está acompanhando essa atualização, né, do mercado. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar alguns pontos para trazer mais proteção para quem está na internet, né? Eu quero pegar esse gancho que você trouxe agora sobre deepfake, golpes na internet, enfim. Não é mais novidade. Isso que está sendo novidade é como eles fazem. Mas que existe, que acontece diariamente, não é novidade. Num cenário desse, em que uma pessoa é pega numa deepfake, ou até mesmo tem fotos pessoais que tá rolando nas últimas semanas, no Grok, por exemplo, aconteceu, de modificação, tirar a roupa, colocar ou não colocar roupa, né? Tirar a roupa da pessoa, ou colocar ela com roupas de biquíni, especialmente mulheres, até alguns homens, para venda mesmo desses conteúdos, ou um hackeamento que você vai descobrir suas fotos íntimas estão vazadas em Drive. E por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sei que você atuou num caso, esse ano passado, agora não me lembro quando, que houve um vazamento de um cliente, e esse cliente descobriu, e um dos relatos dele é que tinha outros tantos influenciadores com fotos vazadas, e ninguém tá sabendo quem é o dono, quem fazia, quem deixa de fazer. Não precisa dar detalhes, mas como hoje
a empresa digital, o criador digital, qualquer plataforma que for, teve conteúdo ou vazado ou até mesmo utilizado num método de deepfake, o que que ele faz para por onde ele começa para tentar combater isso de alguma forma ou resolver de alguma forma? Não, de fato, isso é uma situação muito complicada, complexa e triste, né? A gente vê a utilização da imagem de uma forma tão banal, assim. Quantos casos a gente não vê também de golpistas criminosos, né, que tiram ali as roupas de uma criança ou utilizam a foto de uma criança para trazer esse lado sexual, né? Então, isso é um tema muito preocupante e, de fato, quando você se deparar com isso, ou até mesmo você seja a vítima ou você seja o advogado que vai atuar com esse caso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar remoção desse Uhum, conteúdo. Então a gente faz ali a preservação dessas provas, porque como eu disse, as provas elas são muito importantes para a gente embasar qualquer outro tipo de passo que a gente vá dar. E aí a gente uhum. atua principalmente na remoção. Inicial, passo um, remoção desse conteúdo. Passo 2, notificação extrajudicial. Passo 3, a ação judicial para buscar, de fato, aí os danos morais, enfim, que essa pessoa sofreu. Então, é um caso muito complexo, né? São situações muito complexas, mas que a gente sim consegue resolver através dessas metodologias que a gente tem aí estudado e nos aprimorado cada vez mais aqui no CG. É, e cada caso é um caso, né, não Sim, dá para generalizar o jogo do direito e das situações, é avaliar caso a caso. É óbvio que uma situação dessa ninguém quer enfrentar, ninguém quer passar, ninguém quer se ver num lugar desse, mas infelizmente pode acontecer. E quando você está exposto, criador de conteúdo, empresário, enfim, você tem muito mais chance de ser alvo de um problema do que uma pessoa que não está exposta. E hoje a exposição é uma coisa que tem seus bônus e seus ônus. Nesse caso, a gente está falando de uma ilegalidade, um crime. Uma pessoa que foi vítima, mas o nível da exposição, ela também conta muito e você tem que refletir também nas suas atitudes digitais, tá? Na sua vida pessoal, dane-se, mas na sua vida digital, os traços, os rastros que você deixa digitais, hoje em dia, podem ser alvos de uma situação como essa. Então, cuidado também é bastante importante. Eu acho, né, Eduardo, que uma coisa que a gente faz, e eu queria entender do seu lado, sua opinião, que faz muita diferença. É trabalhar com o nosso cliente, aumento da consciência dessa pegada digital que ele deixa. sim, com certeza. A gente precisa utilizar a internet. Isso também se aplica à inteligência artificial, né? A gente utiliza, tá no nosso dia a dia, tá na nossa mão. Então, tudo que a gente faz, a gente depende da internet hoje em dia. Então, a gente precisa, de fato, tomar cuidado com todos os nossos passos que a gente vai ter. Então, a gente sempre tenta trazer essa consciência para o nosso cliente de, olha, toma cuidado com essa foto que você vai postar, ou dessa foto que você vai encaminhar, enfim. Às vezes a confiança, ela não é plena, né? Então, tem um namorado, vou enviar uma foto ali para ele, enfim. Mas e o risco que isso pode te trazer? Porque tá Sem lá dúvida. guardado, tá ali, ficou histórico, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse cenário e a gente traz essa conscientização para os nossos clientes, que tudo que a gente faz está no celular e a gente precisa tomar cuidado com isso, que tem os dados bons e os dados ruins, estar tudo tão digital assim, né? E é bacana você trazer essa reflexão, porque de fato é a conscientização. Isso que a gente precisa trazer para as pessoas hoje em dia, né? Sejam as mães, os pais, as pessoas Total. mais idosas, que elas acabam caindo em golpes, né? São pessoas mais vulneráveis, e isso vai crescer cada vez mais. Então, a conscientização, eu vejo que é o primeiro passo para que a gente consiga minimizar isso, sabe? Bacana. Eu acho que a gente está vendo uma geração que vai estar cada vez mais digital, né? Então, as crianças, os adolescentes, a tendência, enfim, é essa próxima geração ter uma percepção melhor disso,
mas tem muita gente ainda que precisa ter esse nível de consciência aumentado, ser feito um trabalho consciente, desenvolver com eles projetos e tentar fazer isso previamente para que não seja preciso a atuação posterior. Claro, a gente está aí para atuar posteriormente, mas o melhor é que não precise. Estamos começando a nossa reta final do papo, temos mais alguns minutos, e hoje eu abri uma caixinha de perguntas para as nossas convidadas. Gravações passadas, nós fizemos uma tarde de meninos, hoje é a tarde com as meninas, e tem pergunta para você, Eduardo. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Como que você lida, voltando tanto no tema que a gente conversou aqui antes, com os clientes ansiosos do mundo digital? O que você faz para acalmar essas pessoas? E, claro, resolver o problema delas. Claro. De fato, a gente entende que o mercado é muito emergente, né? Então, é a gente se colocar no lugar do cliente. Eu vejo que a transparência é o que a gente mais pode ter ali com o cliente. Então, explicar para ele cada passo mesmo. Olha, agora a gente está fazendo isso, agora a gente está fazendo aquilo. Então, é ter essa aproximação, esse relacionamento com o cliente. Isso, consequentemente, vai acalmá-lo, porque ele vai ver que nós estamos atuando ali, que ele vai ver que nós estamos fazendo o nosso trabalho e que a gente está buscando o direito dele. Legal. Acalmar, né? Porque é o que eu comento sempre com todos. Ainda que a coisa seja rápida no mundo digital, no mundo analógico, que é o mundo do direito ainda, a coisa não é tão rápida assim. A gente sabe que tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem mais duas, mas a gente, enfim, vou seguir que a gente não tem tanto tempo, mas você já contou a tua história. O que você enfrentou de desafio no começo do digital e o que você percebe que hoje é o desafio para esses próximos, não vou nem dizer 5 anos, 2 anos para frente? Certo. Quando eu comecei essa migração diária mesmo, para mim era um mundo novo, né? Então, entender mesmo essas particularidades do digital. Como eu estava acostumada, eu sempre tive uma linguagem muito simples, por conta do cliente que a gente atendia no previdenciário. Mas quando a gente entra no digital, a linguagem também ela é diferente, né? Eles têm os próprios termos deles, enfim. Então, entender tanto essa emergência deles e também entender a linguagem deles. Eu vejo que isso foi uma dificuldade que eu enfrentei ali no início para conseguir atender esse tipo de cliente. E daqui para frente, o meu objetivo é cada vez trazer mais qualidade mesmo para os nossos clientes e a profissionalização para eles. Então, eu sempre tenho buscado pós-graduações, cursos, mentorias, enfim, para conseguir cada vez entregar mais qualidade aqui para eles dentro do CG. E é esse o objetivo daqui a alguns anos, desde agora até 5 anos. Maravilha. Inclusive, você falou essa questão de estudo, né? O CG ele tem programas de apoio, a gente faz um fomento, e eu quero já fazer um jabá aqui, por falar do peixe. Uma das perguntas que está aqui, que me ajuda a fazer isso, é o que você gosta mais que tem no CG, que você percebeu, e eu não vou falar, não é para falar dos seus antigos patrões, dos seus escritórios, não é isso. Mas que você percebeu que é o nosso jeitinho de ser que não tem aí nos colegas, vai. Tá, vamos lá. O que eu mais gosto no CG aqui como profissional, tá? Eu já falo sobre os clientes. Como profissional, é a liberdade que vocês nos dão, né? Da gente estar sempre inovando, tá sempre trazendo coisas novas e vocês acatam isso. Então, isso é muito bacana. E com os nossos clientes, é a questão da qualidade. Então, a dor do nosso cliente é a nossa dor também. A gente quer solucionar aquilo. Então, é isso que a gente faz. Não é um escritório massificado, né? É um escritório artesanal, é uma boutique. Então, a gente recebe aquele caso, a gente vai trabalhar com a maior destreza com ele. A gente vai analisar todos os detalhes, vai pedir as provas, vai levar para o cliente as nossas considerações. Então, eu vejo que isso nos diferencia de outros escritórios.
E como profissional que trabalha aqui no CG, o que diferencia vocês, né, de outras pessoas aí, de outros patrões e afins, Olha lá, meu Deus do do céu, entrou em mercado. enrascada. Não, não vou me colocar enrascado. É justamente essa liberdade que você dá, que vocês dão, e essa oportunidade que vocês dão de estar sempre inovando e buscando. Eu acho isso muito bacana mesmo. Maravilha, muito bom. As coisas ruins a gente fala no off, tá? Não, mas nem tem, na verdade, né? Então Não, não finge por aí. Né, todo lugar tem suas dificuldades, tem seus benefícios, seus problemas, faz parte do jogo. E eu acho que um ponto que você trouxe, que faz muito sentido e eu concordo com você, é que a gente não está parado no tempo. Então, o que der para a gente adaptar, fazer melhor, ajustar e tendo relacionamento com o cliente, que eu entendo que o cliente ele é cliente até a página 2. Depois ele já é um parceiro, ele já pode se tornar um cara fomentador de novos negócios e a gente costuma acontecer dessa forma, fazer dessa forma e conectar profissionais em outras situações. Então, a gente tem contador que a gente conecta de confiança, a gente conecta grupos de conexões de network com pessoas que estão buscando isso. Então, relacionamento, eu acho que é um dos pilares que o CG tem, e com certeza você trouxe essa percepção, você já se adaptou super rápido ao CG, além, claro, da tua competência, do teu interesse, enfim, não vou falar muito, senão também vai pedir aumento, não posso entrar nessa, mas existe muito mais qualidades que você agregou do que você imagina pra gente. É, Obrigada, muito feliz em saber imagina, disso. imagina. É um prazer. É, reta final, de fato, agora, eu quero que você traga pra gente uma reflexão para o mercado digital. O que o mercado digital precisa se preparar para esses 2026, 27? O que ele precisa se atentar para ter segurança jurídica e segurança de negócio? É muito bacana você trazer isso, porque esse ano é um ano complexo, né? Então, tem eleições, tem diversas coisas que vai acontecer nesse ano. Então, a minha orientação para quem está assistindo, e não para os advogados, mas para aqueles que estão só sendo entusiastas do tema, é de fato tomar cuidado com as redes sociais, cuidado com aquilo que você posta, sempre procurar se proteger. Então, levem essa dica que eu dei da blindagem digital a sério. Tirem provas de tudo, tirem prints de tudo, documentem tudo. Porque se Legal, acontecer alguma coisa, a gente já tem meio caminho andado. A gente não precisa ficar discutindo depois, meu Deus, mas tem prova, não tem prova. Não, já vai ter meio caminho andado. Então a gente bacana. consegue atuar de forma muito mais célere. E tomar cuidado, eu digo que é esse o principal agora para aquelas pessoas que não trabalham com as redes sociais. Tomem cuidado com as questões de inteligências artificiais, né? Enfim, Total. cuidado com o que vocês acreditam. Então, coloquei uma foto do teu filho, um número novo, e tá falando que é teu filho. Toma cuidado, pergunta pro teu filho, olha, tu mudou de número? Né? Me mandaram mensagem aqui. De fato, esse ano eu vejo que é um ano de conscientização. Então, eu gostaria de trazer mais essa conscientização para as pessoas. E essa é a minha dica. Tomem cuidado para aqueles que não trabalham com a internet e para aqueles que trabalham com a internet, de fato, se precaver. Então, tenham tudo documentado que vocês puderem ter. Maravilha! Doutora Eduarda Passarelli esteve conosco, estará mais uma vez, repito, né, nas nossas redes sociais, esse conteúdo, cortes, o episódio completo fica no nosso canal do YouTube. Quero agradecer, Eduarda, obrigado, valeu pelo seu tempo corrido, sei que a galera está trabalhando bastante, mas quero deixar publicamente agradecido o seu tempo aqui com a gente. Fala pro pessoal teu arroba, como é que eles te encontram, se tem todas as redes sociais do mundo, ou uma melhor, uma mais fácil, deixa aí pro pessoal. Lembrando também que o arroba vai na descrição do nosso vídeo.
Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, é muito bacana poder estar aqui, poder trazer, esse tema para o pessoal, né, sejam advogados que têm interesse em migrar para a área, igual eu tive há uns anos atrás, sejam pessoas que só querem aprender mesmo, sobre o digital, agradeço mais uma vez, o convite. E a minha rede principal é o Instagram, então é @eduardapassarelli.adv, e eu convido vocês também a me conhecerem, eu tenho postado alguns conteúdos bacanas lá também. E o CG Muito bom. também, né, sigam o Ah, CG no claro. Instagram. @CG Advogados. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje, reforçando com você. Acompanhe os episódios anteriores, veja vários conteúdos que a gente deixou por aí que são muito bacanas e nos siga, compartilha com quem tem interesse, com quem só está curioso, porque tem muita coisa bacana que a gente já conversou, tá bom? Até a próxima.